Bom dia, meu povo. Domingo por aqui. Tudo bem com vocês? Hoje, 22 de março de 2026. O mês está já acabando, né, gente? A nossa devocional de hoje, o tema é abençoador, maravilhoso. Diz assim: o presente da graça. Que presente é esse, hein, gente? É tão bom ganhar presente, né? Então, o tema da nossa devocional de hoje é o presente da graça. A nossa divisa bíblica está lá em Tito, capítulo 3, do 1 ao 15. Nós vamos ler todo esse capítulo porque é muito interessante, o presente da graça. Então, nós vamos querer entender o que é isso, né? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Tito fica já no final da Bíblia, tá? Só são 3 capítulos, Tito, né? Então, abra sua Bíblia lá em Tito para você acompanhar comigo. E você que não pode estar ouvindo, tá? Eu vou ler aqui a referência bíblica e você me acompanha aí, tá? Diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes. Sejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivamos enganando-os e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiado uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestou a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, que nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornássemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você firme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provocar divisões, adverta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma, está condenada. Quando eu lhe enviar Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Provenientemente, tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos.
todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém? Gente, é um texto rico, é um texto abençoador, com muitas palavras, muito difícil, mas muito simples de entender. Agora, eu vou ler a devocional e você vai ter maior entendimento. Diz assim a devocional: nós aprendemos que a salvação é um prêmio que recebemos se praticarmos boas obras. Foi isso que eu aprendi quando eu era criança, não sei você. O problema é que a Bíblia nunca ensinou isso. No texto bíblico, Paulo ensina que Deus nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Você foi salvo não por obras que realizou, mas pela misericórdia do seu Salvador Jesus Cristo. Paulo termina afirmando que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A obra da salvação é um presente divino, não é uma conquista. Foi essa a mensagem pregada pelos apóstolos, reformadores e por todos os cristãos ao longo dos séculos. Afinal, essa é a simples e clara mensagem do Evangelho. Você pode se perguntar, quer dizer que ajudar o próximo não é importante? Ouça! Eu jamais diria isso. Fazer boas ações glorifica a Deus. Fazer boas obras glorifica a Deus. Só precisamos entender a ordem correta. O cristão não pratica o bem para ser salvo, mas porque é um salvo. Esse é o ensino do Evangelho. Entendeu? Gente, como é maravilhoso. Um dia como hoje, no século que estamos, você poder ouvir essa palavra, talvez até aqui você tenha esse pensamento, que precisa fazer a caridade para ser salvo. E eu quero lhe dizer que não, tá? Não envereda por esse caminho. Você faz boa obra porque você é salvo. Você faz boa obra por ter um bom coração, por ter um coração regenerado, como foi falado aqui, ó. Ele nos salvou por obras, ó. Ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós. Então, se até aqui você fazia caridade, você estava praticando boas obras, achando que ia se salvar, ou que ia para o céu por conta disso, está enganado. Vamos continuar. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, nós não temos parte nenhuma com a salvação. Ela é gratuita, ela é de graça. Ela é um presente divino para a minha vida e para a sua vida. Quem é salvo tem um coração agradecedor, cheio de gratidão. Então, ele automaticamente vai ajudar o próximo. Agora, quem não tem esse coração, infelizmente, perceba que Deus ainda vai o encontrar. E se você não tem esse coração, peça a Deus que Ele muda o seu coração. Ele é o Deus rico em misericórdia. É Ele quem trabalha na nossa vida dessa forma que nos deixa extasiados, maravilhados com a sua presença, com o seu chamado. As boas obras não são a causa da salvação, elas são a consequência. Somos salvos não por elas, mas para elas. Então, veja bem, você não vai ser salvo por conta das boas obras, tá? Mas você é salvo para praticá-las. E a Bíblia está dizendo aqui, né, que
A boa obra, ela glorifica a Deus. Toda vez que você praticar uma boa obra, você está glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E isso é louvável. Então, se até aqui você não entendeu, uma vez, vou contar aqui um breve testemunho, eu estava fazendo visita de capelã, né? Eu fui fazer uma visita em um hospital, aqui mesmo na minha região, e quando cheguei lá, né, a irmã que estava comigo estava falando de Jesus em um quarto e uma das pessoas que é da entidade do hospital, né, dono do hospital, quis proibir a gente ali de anunciar o amor de Deus. E a irmã que estava comigo perguntou, né, a essa pessoa por que ela impedia as pessoas de ouvir o evangelho. E ela disse que não queria que a gente pregasse ali. E aí a irmã disse assim, mas você diz pregar o nome de Deus. Aí ela disse assim, mas eu prego. Olha tudo isso daqui é caridade. E hoje eu estou entendendo muito mais o que eu já entendia. Porque eu já sei, eu já fui ensinada, quando conheci Jesus Cristo, que a salvação vem através dele, que é de graça. Mas imagine se eu não tivesse conhecido Jesus, eu estava confusa. Porque aquela mulher que é dona desse hospital, que é uma das donas, ela é uma pessoa que representa a figura de Deus. Ela carrega isso com ela, né? Para ela, né? Ela carrega isso com ela. Então veja que ela está errada. Ela está totalmente errada. Porque não é a caridade que vai nos levar ao céu. E a irmã, ela é muito usada por Deus, né? Eu ali bem mais nova, isso tem muitos anos já. E a irmã que estava comigo disse assim, mas o que você vai apresentar ao Senhor se você não quer que a gente pregue o evangelho às pessoas que estão perdendo suas vidas aqui no leito do hospital? E ela disse, a caridade. Tudo isso daqui foi feito, é caridade. E a irmã ali falou, você está enganada. Nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. A boa obra não é para se salvar, porque se for para comprar, eu vou para o inferno. Olha só, que coisa linda. A irmã falou para ela que se a salvação fosse comprada, ela ia para o inferno. Ela disse, olha, se tiver que pagar, se tiver que fazer alguma coisa para se salvar, eu não vou ter como. Porque eu não faço nada para ser salvo. Ninguém compra Deus, ninguém barganha com Deus. Deus é Senhor, Ele conhece a motivação do nosso coração. Então, nessa manhã que você entenda isso, tá, querido? Que você possa se despir do orgulho, se despir daquilo que não agrada o Senhor, do egoísmo, da avareza. Tudo isso nos afasta de Deus. Então, que você possa glorificar a Deus com a sua vida e com os seus atos, tá certo? Foi só um breve que eu te contei aqui do que eu vivi, tá? Eu tô contando de um testemunho real que eu vivi. E ali eu fiquei prestando atenção. E a gente não saiu, tá? Depois dessa, a gente continuou nos quartos. Ela até ameaçou a gente de chamar o segurança para nos tirar, mas ela não fez isso, tá? A gente continuou. E naquele dia a gente evangelizou muitas vidas e muitas vidas aceitaram a Jesus Cristo naquele dia. E muitas partiram para a glória com o Senhor. Então, nós estamos nessa terra para isso, meus queridos, para fazer o nome de Jesus conhecido, para anunciar essa graça aqui, que é de graça, salvação é de graça. Então, agarre e abrace ela hoje aí, tá? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Oremos, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que me constrange, Senhor. Saber que nada que eu faça, Deus, nada que eu faça, tudo que eu fizer é inútil. Porque tu não precisa, Pai, disso. Tu não precisa de nós, Senhor. Nós aqui precisamos do Senhor. E muitas pessoas, muita gente não entende isso. Acha, Senhor, que elas vivem, Pai, para elas mesmas, cheias de si. Mas nessa manhã, Senhor, eu oro justamente por estes, Pai,
que tem esse coração duro, coração cheio de avareza, coração perverso, Senhor, coração de pedra. Eu oro por esses nessa manhã, Senhor, porque eu sei, Deus, que Tu tens o poder de mudar, Senhor, esse coração. Então eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, Pai, cada vida que vai ouvir essa devocional. Cada vida que vai, Senhor, também compartilhar, Deus, essa devocional para que outras pessoas, Pai, possam compreender essa grandeza. Não é através das obras, mas o santo, ele é salvo para praticá-las. As obras, como diz tua palavra, Senhor, glorifica teu nome. Então, como é bom glorificar o teu nome, Senhor. Me ajude, Deus, a praticar muito mais a tua obra, para que eu glorifique o teu nome, Senhor. É por isso que eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui por isso, Deus, para glorificar teu nome, para praticar a boa obra, Senhor. Me ajude, nos ajude nessa manhã, Deus. No nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa devocional que veio, Pai, me encher meu coração de alegria e trazer à minha memória que não é pelo meu esforço. A graça não é através do meu esforço, mas é exclusivo da pessoa de Jesus Cristo. Ele é quem faz essa obra maravilhosa na nossa vida. E eu te glorifico nessa manhã, Pai. Abençoa cada vida, Pai, que vai entrar no seu lar essa devocional. Leva saúde, paz, tranquilidade. Liberta cativo, Pai, nessa manhã. Liberta as algemas nessa manhã. Liberta pensamentos maus nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a minha oração, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Deus. Me ajude a praticar a boa obra todos os dias, porque eu quero louvar e exaltar o teu nome, Senhor. Queridos, tem um louvor que diz assim, ó. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Querido, pratique a boa obra, essa é a vida, e a vida é essa. Louvar e engrandecer o nome do Deus vivo. Deus te abençoe. Não sai da plataforma sem antes deixar o teu like, se seguir no canal. Se você caiu de paraquedas nesse canal, me segue nesse canal, porque você vai receber todas as devocionais todos os dias. Lembrando que eu estou aqui de domingo a domingo, nós não temos feriado, porque bom é glorificar o nome desse Deus poderoso. Deus te abençoe e até a próxima devocional. Se estamos aqui, ó, é para adorar, é para servir, tá? Então aproveita a oportunidade que Deus te dá hoje. Se você está aqui hoje, Deus te deu a oportunidade de conhecer o poder de Deus, tá certo? Leia a Bíblia. Leia a sua Bíblia, não fica só com o que te dizem. Acompanhe as devocionais, tá? Um abraço, fica com Deus.